Olá, boa noite. Esse é o Vale Saber, um programa da Faculdade INH em parceria com a Vale TV. Hoje com uma temática muito importante para essa chegada de final de ano aí, que são os conflitos. Por que a relação com o final de ano? Sabe aquela encrenca lá da festa do Natal do ano passado? Pois é, às vezes a gente deixa as coisas sem resolver, mas as nossas convidadas de hoje, elas vão nos dar algumas dicas de como mediar, de como resolver esses conflitos, de como facilitar a nossa vida. Então, o título do nosso programa de hoje é Conflitos, Problemas ou Oportunidades? E as nossas convidadas são a Júlia e a Ana Alice. Elas vão se apresentar e também falar um pouquinho da formação delas e de como que elas começaram a estudar essa temática. E aí, Ana Alice, conta pra gente. Bem, boa noite a todas e todos. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão interessante. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Ana Alice Brúcios, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia da Faculdade INH. E eu também trabalho como psicóloga na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Trabalho com adolescentes que se envolveram com atos infracionais e, por isso, cumprem medida socioeducativa. Também sou mestre e doutora em Ciências Sociais. Então, a minha aproximação com essa temática, ela se deu inicialmente por causa do meu trabalho com esses adolescentes, que na história de vida deles, eles trazem muitos conflitos graves, que a gente percebe que, quando não são resolvidos, acabam gerando atos de violência que trazem eles para cumprir a medida socioeducativa. Então, nessa trajetória, eu me aproximei dessa temática de resolução de conflitos, de prevenção da violência, da comunicação não violenta e da justiça restaurativa, que é uma forma pacífica e dialógica de resolução de conflitos, na qual as pessoas, conjuntamente dialogando, podem buscar as melhores soluções para os conflitos que elas estão vivenciando. Acho que seria isso. Muito bom. E, Júlia, você, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Que orgulho dessa trajetória, hein, Júlia? Ter uma egressa aqui do curso de Psicologia muito bacana. Muito obrigada. Quero agradecer primeiramente o convite, Juliana. Eu sou, então, formada pela Faculdade INH em Psicologia. Meu nome é Júlia Wendling. Eu fiz a minha ênfase no curso de Psicologia em Psicologia Jurídica, justamente por causa da professora Ana Alice. Minhas áreas de atuação são principalmente, tanto para estudo quanto em atendimentos à violência contra a mulher. E também acho importante trazer a experiência clínica, também de forma particular e junto ao grupo de egressos da Clínica Escola da INH. O meu primeiro contato foi numa aula da professora Ana Alice, Psicologia Jurídica, mais ou menos pelo ano de 2016. A gente teve, então, muitos trabalhos com essas práticas que a prof comentou anteriormente. A partir dessas práticas, eu tive um interesse muito grande nesse assunto. Estudei um pouquinho por conta própria. Depois tive contato com isso nas escolas, onde eu trabalhei. E também, agora, no final da graduação, a gente teve uma disciplina de práticas restaurativas. Essa disciplina, eu acredito ser muito importante trazer para vocês, que a gente conseguiu colocar em prática tudo o que a gente aprendeu a partir das práticas restaurativas, como, por exemplo, os círculos de paz, círculos restaurativos, entre outras questões. Muito bem. Para quem está nos assistindo, né? O que é mediação de conflitos, assim, Ana Alice? De que forma que tu pode explicar isso para quem está em casa e não tem esse conhecimento para que possa entender? Bem, a mediação de conflitos, a gente diz que é uma prática, então, autocompositiva de resolução de conflitos, onde os envolvidos, eles são as pessoas que a gente considera que eles vão ter maior capacidade de acharem as soluções para os problemas que eles estão enfrentando.
Então, pode haver um mediador, ele pode mediar e auxiliar no diálogo, mas ele não vai dizer quem está certo, quem está errado, quem vence, quem perde e o que cada um deve fazer. Então, uma das principais características desses processos é devolver para as pessoas o poder e o conhecimento que elas têm de encontrar soluções para os seus problemas e não delegar a um terceiro. Então, também uma característica importante desses processos é reconhecer o contexto, a história das pessoas envolvidas. É um processo que ele não se vivencia a partir da lógica da punição, e sim uma lógica que a gente sempre pode melhorar as relações, né? Melhorar a convivência com os outros. Também é um processo que ocorre de forma voluntária, então as pessoas que participam, elas participam porque elas têm o desejo de participar desse processo, então ninguém é obrigado a participar. Também as pessoas, elas permanecem numa relação de horizontalidade, então esse é um princípio fundamental, a horizontalidade, então todos são iguais enquanto seres humanos, não existem hierarquias, ninguém sabe mais do que ninguém, todos são capazes de contribuir para a solução desse problema. E também a gente considera que esse tipo de mediação ele é principalmente necessário para as pessoas que vão ter que conviver após vivenciar o conflito, né? Porque, ou porque são da mesma família, porque trabalham no mesmo local, alunos e professores, colegas de escola. Então, isso pode ajudar muito nessas situações. Então, Analice, se eu voltar à minha fala lá do começo do programa, a gente pode dizer que os conflitos são oportunidades para quem convive se conhecer melhor. Voltando ao exemplo que eu dei lá no começo da família, seria isso? E então, dessa forma que a gente vê o conflito como uma oportunidade, é isso? Sim, eu acredito que sim, que embora eles, às vezes não é fácil de passar por conflitos, né? Mas eles são, assim, um elemento fundamental na vida social. Eles podem estar sinalizando que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser transformado. E que se a gente não olhar para isso, as relações podem ser rompidas de forma drástica, um ato de violência pode ser ocasionado, injustiças podem acontecer. Então, é comum a gente passar por situações de turbulência. Mas é fundamental a gente estar disponível a mudanças, a poder se adaptar a novas situações, e aí, nesses casos, muitas vezes a gente pode sair fortalecido e as relações podem até ser mais resistentes a novas ameaças. Também nesse processo a gente acaba aprendendo a reconhecer e respeitar a diferença dos outros, a alteridade, e embora isso mexa com a gente, isso também pode ocasionar, assim, aprendizados para a nossa vida e contribuir com a nossa formação. Muito bem. E, Júlia, tu pode nos dar alguns exemplos, assim, de mediação de conflitos, de práticas de mediação de conflitos? Claro, a gente tem exemplos bastante claros disso, por exemplo, nas escolas e nos locais de trabalho, né? A gente pode pensar nas escolas, por exemplo, a questão do bullying. O bullying, ele... Enfim, é um retrato claro disso, né? Tendo consequências negativas caso não for trabalhado de forma correta. Consequências tanto para quem pratica o bullying, quanto para quem sofre com o bullying. Para quem sofre, por exemplo, nós temos as questões de isolamento social, depressão, ansiedade, o próprio pânico, né, que a criança pode estar desenvolvendo e reverberando na vida adulta dela. Nas questões, por exemplo, de quem pratica o bullying, é uma questão assim da violência se normalizando na vida da pessoa. Então, a criança vai achar que é normal, é tranquilo fazer questões de violência, ter atos de violência com outras pessoas, e isso também, posteriormente, acaba reverberando nos relacionamentos amorosos, na família daquela pessoa que vai crescer. No trabalho, a gente pode também trabalhar essas questões de conflito, né,
como qualquer outro relacionamento, o trabalho também pode gerar algum tipo de conflito entre uma equipe, por exemplo, mas também podemos fazer os fortalecimentos de vínculo, que esses são os círculos de paz, que a gente estudou um pouquinho ao longo do curso de psicologia, junto com a professora Analice. E a gente pode pensar nesse fortalecimento de vínculo, principalmente agora durante a pandemia, por exemplo. Nós tivemos a questão do isolamento social, home office, então a gente acabou se afastando dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares, enfim, de todo mundo. Então a gente pode fazer esse fortalecimento de vínculo também. Muito bem. Pensando um pouquinho agora no que eu estou ouvindo de vocês, a forma como a gente resolve, media os conflitos, também tem relação com os nossos valores, né? De que forma tu pode nos explicar melhor essa relação, Analice? Sim, esse tipo de prática que a gente está conversando hoje, então ela vai afirmar valores diferentes, né? E que podem contribuir muito com a nossa convivência, com as nossas relações sociais. Então, esse tipo de mediação, de prática, ele não vai afirmar valores como disputa, competição, e sim valores que são fundamentais. Acredito que a nossa sociedade não consegue evoluir sem valores como da justiça, né? Então, a gente sempre vai buscar relações justas, que as pessoas sintam nesses processos que elas estão saindo bem, acharam que os acordos encontrados foram justos para todos. Valores como honestidade, né? Porque quem participa desses processos tem que ser honesto com aquilo que está sentindo, com aquilo que está propondo. São muitos os valores, mas a gente pode citar outros como humildade, né? Então, quem se dispõe a participar desses processos tem que ter humildade para reconhecer os seus erros, né? Aceitar as mudanças que precisa fazer. Outro valor que é muito importante é a esperança, né? Da gente entrar assim com a esperança de que as coisas podem melhorar, de que o futuro possa ser melhor. Então, esses são alguns valores entre vários que a gente poderia estar trabalhando durante esses processos. E como é importante, ouvindo vocês, pensar que os espaços de trabalho, eles podem servir como um propulsor para desenvolver esses valores dentro dessa mediação de conflitos, né? Porque muitas vezes a pessoa vai chegar no espaço de trabalho e isso não vai estar desenvolvido. Então, o quanto é importante que se tenha esse conhecimento para conseguir colocar em prática, né? Essa forma tão diferente, tão eficaz de resolução. Estava pensando aqui um pouquinho, Júlia. Comunicação e conflito me parece que tem uma relação muito óbvia, né? Como é que é isso, assim? De que forma a nossa comunicação pode criar ou ela pode ajudar a resolver os conflitos? O conflito tem a comunicação como uma chave, né? Tanto para criar quanto para resolver, como tu mesmo colocaste. Então, a gente pode pensar na questão da comunicação como criadora de conflito a partir da forma que às vezes a gente expressa os nossos sentimentos, como a gente acaba julgando o outro ou expondo o que está incomodando no outro, de uma forma às vezes agressiva, de uma forma que não dá muito certo. Daí cria os nossos conflitos. A partir disso, a comunicação não violenta, eu acredito que a gente pode trazer, do autor Marshall Rosenberg, pode ser um aliado nesse sentido, né? Porque sim, a gente pode colocar o que nos incomoda no outro, o que não está legal numa relação, mas tudo isso tem uma forma mais apaziguadora de fazer, né? Então, a gente pode pensar formas assim de não julgar, não comparar o outro quando você quer falar com ele de alguma outra questão, enfim. Mas sim focar nos seus sentimentos, nas suas necessidades e expor para eles. Então, o foco é sempre em ti, não no outro, né? E a partir disso, a gente também pode pensar nas questões dessas necessidades não atendidas, que são questões que podem gerar violência, de acordo com esse autor que eu comentei, e também a questão de que a gente precisa justamente
entender quais são essas necessidades e esses sentimentos que estão naquele conflito para conseguir resolvê-lo, né, da melhor forma possível. Então, eu acho importante a gente ressaltar, para ficar bem claro, que a comunicação não violenta é um benefício muito grande nos nossos relacionamentos. E a gente pode tentar colocar os 4 componentes do Ronsenberg como foco nos nossos conflitos, que seria observação, sentimento, necessidades e o pedido. É como se fosse uma fórmula assim, para as nossas conversas, os nossos conflitos. Muito bem, então depois do nosso intervalo, eu acho que a gente pode continuar a nossa conversa falando um pouquinho desses passos aí, que eu acho que é importante que as pessoas tenham essa noção de o que quer dizer cada um deles. Então vamos ao nosso intervalo. Então, voltamos agora, no final, a gente estava falando um pouquinho sobre a comunicação não violenta e a Júlia nos disse que a comunicação não violenta ela tem passos ou componentes. Eu quero pedir para a Annalise explicar um pouquinho para a gente esses passos e esses componentes, por favor. Sim, então, como a Júlia falou, o primeiro passo, o primeiro componente é a observação. Ele é muito importante a gente, então, observar aquela situação que está nos incomodando sem emitir julgamentos, né? Sem acusar o outro, sem ter uma reação imediata, simplesmente observar e ver que sentimentos essa situação que a gente está observando nos provoca. E aí a gente vai para o segundo componente, que é os sentimentos. Identificar que sentimento essa situação me provoca. E a partir da identificação desse sentimento de desconforto, que necessidades, que daí é o terceiro passo, as necessidades, que necessidades eu tenho, né? Que necessidades estão sendo criadas em mim a partir dessa observação, desse sentimento. E eu poder identificar que necessidade é essa, né? E aí, para satisfazer essa minha necessidade e eu me sentir melhor, eu poder fazer um pedido, dizer aquilo que eu estou precisando. Porque, às vezes, a gente acaba num conflito acusando o outro ou julgando o outro, mas não pede para o outro aquilo que pode melhorar a situação. Não explica para o outro, né, aquilo que gostaria que fosse modificado. E a gente simplesmente acaba julgando, acusando, e aí que os conflitos podem ser gerados ou aumentados. Que fala importante, porque é muito perceptível, assim, nos locais de trabalho, o quanto a simples pergunta, às vezes, para o colega, qual é a tua necessidade? Me explica o que tu está perguntando, o que tu está precisando. Acho que isso já traz uma outra dinâmica, né, para as relações. E pensando nesse tempo, que tenho certeza que vocês concordam comigo que é um tempo de baixa tolerância à frustração, de que forma que estar assim, que eu percebo todo mundo no limite, né? De que forma que isso também acaba dificultando ainda mais a resolução de conflitos, Júlia? Olha, a gente sabe que passar por um conflito não é fácil para ninguém, independente da situação, né? Então, eu acredito que justamente a rede de apoio, as pessoas que vão estar ao nosso lado, são imprescindíveis nesse momento, né? Porque essas pessoas elas vão estar ao nosso lado, nos ajudando da forma que for, nesse momento difícil que é a resolução de um conflito, né? A partir disso, eu acho importante salientar que a gente não rompa esses relacionamentos num primeiro conflito, né? Porque a gente, como tu mesmo falaste, Juliana, a gente está muito
à mercê da frustração, né? E como isso é muito, muito rápido de cortar relações, de não falar mais com a pessoa, enfim. Porque a partir desses primeiros conflitos, a gente acaba fortalecendo os vínculos, muitas vezes. Tudo isso porque a gente se conhece melhor, conhece o outro melhor, e também a gente se comunica melhor, né? Porque sem esse conflito, a gente não ia aprender isso, né? Então, eu acredito que a gente também pode pensar nas frustrações a partir, por exemplo, de relacionamentos amorosos, os nossos ideais, né? Os nossos ideais de família, nossos ideais de relacionamentos, nossos ideais de relacionamentos com os nossos amigos, enfim. A partir daquela ideia, por exemplo, do felizes para sempre, da questão também das redes sociais, que são muito ativas na nossa vida. A gente acaba criando esses ideais e nos cobrando de que os nossos relacionamentos têm que ser todos perfeitos, de que nós não temos conflitos, que nós temos que ser felizes o tempo inteiro. E então, né, acabamos quebrando vínculos, muitas vezes, por causa de um conflito que poderia muito bem ter sido resolvido de alguma outra forma. Então, por isso é importante a gente observar o que está acontecendo e ir superando, a partir disso, os nossos conflitos e aprendendo com eles e aprendendo também de que eles fazem parte dos nossos relacionamentos, independente de quais forem. Estava te ouvindo e pensando, né? Porque na relação, nem sempre a minha necessidade, o outro sabe qual é a minha necessidade numa relação, né? Então, o óbvio precisa ser dito. Isso precisa ser dialogado, né? As necessidades precisam estar colocadas. Sim. Né? Ouvi vocês falar muito de que o conflito acontece em todas as relações, mas a gente tem um limite para isso, né? E eu quero ouvir agora de vocês, assim, qual é esse limite e quando que a gente chega numa situação em que se precisa de ajuda já. É muito importante essa diferenciação, porque sim, os conflitos acontecem, mas tudo tem um limite, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, né? Entre marido e mulher, por exemplo. Nós temos a violência doméstica como um exemplo claro disso. Violência psicológica, que a gente pode perceber a partir de insultos, gritos, empurrões. Enfim, essas questões assim de ameaças, né? A gente pode perceber a partir disso, que às vezes culmina numa violência física, né? Daí é tapas, socos, inclusive eu acho que a gente pode comentar do feminicídio, dos homicídios que acontecem a partir disso. Isso é muito claro a partir da minha experiência em um centro de referência da mulher, onde a gente fala muito aquela questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas tem situações que são necessárias, sim. Então, a gente aciona toda uma rede nesse sentido. No trabalho, por exemplo, assédio sexual, danos morais. Os danos morais envolvem ofensas que afetam a saúde mental do trabalhador, que ele não consegue mais fazer as suas atividades. Acúmulo de funções, isso também acontece bastante. Até mesmo a cobrança, assim, para realizar horas extras excessivas, sem pagamento, enfim. O que a gente tem que ter o foco aqui, por exemplo, no trabalho, é essas situações que afetam a saúde física ou mental do trabalhador, a ponto dele não conseguir realizar as suas tarefas. E na escola, a gente volta novamente à questão do bullying. O bullying muitas vezes tem situações que fogem, sim, do controle da família, da escola, tentam se resolver ali, mas foge um pouco daquele âmbito e acabamos, então, tendo que abrir esse espaço, né? Enfim, a partir de cyberbullying, perseguição, violência física grave, entre outras questões. Muito bem. Analice, quem está nos assistindo, quer saber mais, quer estudar sobre mediação de conflitos, o que a gente tem na INH que a pessoa que tiver interesse pode aí se inscrever, pode acessar o nosso site, ter mais informações? Bem, acredito que em todos os cursos da faculdade INH, essa temática é trabalhada, né? Especialmente no curso de psicologia. Também em termos de especialização, a gente tem a especialização em educação socioemocional,
que tem um componente específico em relação à mediação de conflitos. Também tem a especialização de teoria psicanalítica e clínica ampliada, que também vai ter um componente específico daí com esse outro enfoque sobre a justiça restaurativa e mediação de conflitos. Entre cursos de extensões também, que por vezes também estão com inscrições abertas também. E na clínica, Júlia? Tem chegado muita gente com demanda de resolução de conflito. E pensando aí nesses teus atendimentos, que dicas que tu já poderia dar para alguém que percebe em si essa dificuldade? Bom, Juliana, muitas vezes nós recebemos demandas que não estão relacionadas diretamente com conflitos, mas que ao longo do processo terapêutico vão aparecendo, né, principalmente nos relacionamentos amorosos e com as famílias, né? Então, eu acho importante para aqueles que percebem esse tipo de dificuldade, se não estão em acompanhamento psicológico, procurar um psicólogo, mas também focar no autoconhecimento, né? Saber dos seus sentimentos, saber das suas necessidades, que é mais ou menos o que a gente já estava falando referente à comunicação não violenta. Focar em si, né? Saber de si. E também a questão da rede de apoio, que a gente já tinha comentado anteriormente, que é imprescindível, né? Nós precisamos dos nossos pares, das pessoas ao nosso redor para conseguir superar esses conflitos e também nos melhorarmos, né? Buscar as nossas melhores versões. Ótimo. Lembrando sempre que a nossa clínica escola também está lá, né? Para quem quiser buscar um atendimento, Claro. também é só entrar em contato com a Sim. clínica escola, né? E gurias, finalizando então, né? O que vocês nos dizem aí para finalizar e que dicas vocês nos dão para buscar saber mais sobre esse assunto? Um livro assim que contribui muito para quem quiser conhecer mais sobre justiça restaurativa, círculos de construção de paz, é o livro Processos Circulares, da Kay Pranes. E para finalizar, assim, eu gostaria de dizer assim que eu acho sempre importante a gente conversar sobre esse tema conflitos e justamente dando esse enfoque de que sim, eles causam turbulências na nossa vida, causam sofrimento, mas também não existe vida sem conflitos, né? A gente precisa aprender a conviver com eles, a lidar com eles da melhor forma. Então, por isso é tão importante a gente conversar sobre eles e saber resolvê-los da melhor forma, de forma que a gente possa crescer com eles, né? E não que eles somente sejam assim prejudiciais, né, para a nossa vida e para as nossas relações. Bom, eu acho que a gente reforça também a questão da clínica escola. Estamos abertos, tanto os estagiários como nós psicólogos recém-formados estamos lá à disponibilidade da comunidade. E eu acho também importante trazer novamente o livro da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Ele traz ali o passo a passo, né, os componentes da comunicação não violenta, fala um pouco sobre empatia, que isso também é super importante nas nossas comunicações, nos nossos relacionamentos. Então, é um livro que não é só teórico, mas também traz muito a contribuir à nossa vida cotidiana. E eu assisti há pouco tempo uma série da Netflix, falando um pouco dos limites, então, dos nossos conflitos, o que já passa dos limites. A série Made, da Netflix, fala um pouquinho sobre violência psicológica nas relações amorosas, então também para a gente ficar atentos nesse sentido. Então, esse foi o Vale Saber sobre conflitos. Acredito que a gente tenha respondido a pergunta, né? Título que nós fizemos, problemas ou oportunidades, ao longo do programa. Gostei muito da fala de vocês, de ver o conflito como uma forma de fortalecer os vínculos. E essa é a mensagem que fica, então, do nosso programa de hoje. E quero agradecer a vocês. Obrigada, gurias, pela presença. E desejar uma boa noite. Boa noite. Boa noite.